Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia está aqui para a gente continuar o nosso estudo, né, de forma online, porque a gente não pode parar, a gente não pode se acomodar, a gente tem que continuar os nossos estudos. A gente sabe que estamos passando por uma situação bem difícil no nosso país, mas que a gente tem que ter fé, esperança e nos prevenir, né? Lembrando sempre de lavar as mãos, não levar as mãos à boca, aos olhos, ao nariz, que como a gente viu, né, durante as aulas, são por onde o vírus entra no nosso corpo. Então, a gente tem que ter sempre esse compromisso de fazer a higiene das nossas mãos e evitar ao máximo sair de casa. Então, para que a gente não tenha prejuízo, né, na aprendizagem, a gente vai dar continuidade aos estudos assim, através de vídeos, né, que faz com que a gente se aproxime mais. Então, hoje, a gente tem no nosso cronograma a aula de língua portuguesa e de ciências. Em português, né, a gente, na aula anterior, presencial, a gente estava trabalhando sobre o texto de João Guloso e agora a gente vai dar continuidade ao estudo desse texto, só que de outras maneiras, né? Antes a gente fez só a leitura e interpretação. Então, na página 53, a gente tem a atividade, né? E você, o que acha? Onde vocês vão registrar por escrito a opinião de vocês sobre determinado tema, que no caso aqui desse texto é um diálogo entre os personagens do Ético, que eles estão falando sobre alimentação. Então, vocês vão ler esse diálogo, essa tirinha, e aqui embaixo vocês vão ler algumas questões, né, que eu vou ler agora para vocês, para ficar mais claro, e depois vocês vão registrar em forma de parágrafo aqui a conclusão de vocês. Então, o primeiro pontinho pergunta: o que Vitor anuncia aos amigos? Aí, no segundo pontinho, por que os amigos estranham a fala de Vitor? Comer demais significa comer bem? Agora responda, para você, o que é comer? Então, após todos esses questionamentos, após a leitura do diálogo, vocês vão fazer um parágrafo aqui explicando o que vocês entenderam sobre o que é alimentação saudável, né? Então, vocês vão registrar por escrito aqui, logo abaixo. Dando continuidade, né, para a próxima página, a página 54, a gente tem uma atividade de pesquisa no dicionário, onde vocês vão pesquisar a palavra que está em negrito aqui, dentro dessa frase aqui. A frase é: a dona Quitéria me mandou apenas um docinho. Então, a palavra que está em destaque aqui é mandou, então você vai procurar ela no dicionário. Logo aqui abaixo, né, você vai colocar como você encontrou, como essa palavra mandou, ela aparece no dicionário. Então, você vai escrever ela aqui, certo? Abaixo, a gente tem a atividade, encontro com a língua. Mas agora vocês vão ver tempos verbais, né? A gente viu que o verbo são palavras que exprimem uma ação, ou um fenômeno da natureza, ou um estado, e que elas podem variar, né, de acordo com o tempo do acontecido, que pode ser o passado, o presente ou o futuro, né? Então, aqui a gente tem um trecho do texto que a gente estudou, João Guloso, e dentro desse trecho tem algumas palavras em negrito, que vocês vão pesquisá-las no dicionário também, e vão escrever aqui abaixo como elas estão no dicionário, a forma como elas são encontradas no dicionário. Vocês vão listar elas aqui, de acordo com como elas aparecem no dicionário. Na página seguinte, né, a gente tem um lembrete aqui, uma informação importante, que diz o seguinte: a forma como os verbos aparecem nos textos e no dicionário geralmente é diferente. Nos textos, os verbos podem aparecer de acordo com quem e quando se faz uma ação. Porém, nos dicionários, os verbos estão no modo infinitivo, ou seja, não estão relacionados a nenhuma pessoa, tempo ou contexto. Então, você lendo a palavra, não dá para você identificar as pessoas do discurso, né, que usaram aquela palavra, porque ela está no infinitivo, então sempre terminado em a, em e, em i, né? Então, é sempre assim que vocês vão encontrar elas no dicionário. Aí aqui tem a questão 2, 3 e 4, que também é sobre verbo, onde você vai marcar a questão correta, né? É de acordo também com o texto e com o estudo de verbo, certo? Na página 56, a gente tem outro lembrete aqui, né? Que aqui é sobre os tempos, né? Os tempos do verbo.
Então, diz o seguinte: em situações de comunicação, orais ou escritas, usamos os tempos verbais para mostrar se o que comunicamos está no presente, que é o que acontece agora, no passado antes. Na página 56, né, a gente tem a professora Cecília, e logo acima, né, tem um lembrete, uma explicação dizendo o seguinte: em situações de comunicação orais ou escritas, dando continuidade agora na página 56, a gente tem aqui, né, um retângulo com alguma informação sobre o verbo, que diz o seguinte: as situações de comunicação orais ou escritas, usamos os tempos verbais para mostrar se o que comunicamos está no presente, né, se está acontecendo agora nesse momento, no passado, se já aconteceu antes, ou no futuro, que é algo que ainda irá acontecer depois, né? Então, a gente tem aqui a professora Cecília e ela diz o seguinte: o passado já passou, o futuro nem chegou. É agora, no presente, que eu vivo como eu sou. Né? Então, aqui ela cita os 3 tempos verbais, que é futuro, presente e passado, certo? Logo abaixo, a gente tem as questões 5, 6 e 7, também, né, sobre verbo. Na 5, reescreva o trecho do texto no tempo presente. Então, você vai ler o trecho que tem aqui e vai reescrever ele passando para o tempo presente. Na questão 6, você vai passar para o tempo futuro. E na 7, você vai circular os verbos que aparecem nessas frases aqui que você vai ler. São 3 frases que você vai ler e vai circular o verbo presente em cada frase. Então, por hoje, né, de português é isso. Agora nós vamos para ciências. Em ciências, nós vamos continuar o estudo sobre bioma. Na aula anterior, né, na aula presencial, a gente estudou os biomas mundiais, né, que é a floresta temperada, a taiga, a tundra, o deserto, campos e savanas. E agora a gente vai ver os biomas que existem no nosso país, né, no Brasil. Então, aqui no capítulo 3, a gente tem como tema biomas brasileiros. Como eu já disse, a gente agora vai destacar os biomas do nosso país. A professora Cecília, ela diz: o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Isso a gente já viu, né, que é a floresta amazônica, principalmente, né, que é um bioma presente no nosso país. É um lugar onde tem grande biodiversidade de animais e de vegetais, né? A gente tem uma riqueza natural lá enorme. Então, começa falando aqui, né, sobre a Mata Atlântica. Depois a gente tem a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa, né? Que é aqui, ó, nessas 2 páginas. Então, aqui, cada textinho está explicando as características de cada bioma, certo? Abaixo, a gente tem a seção para iniciar, que é sempre algumas questões sobre o início do capítulo, né? Então, aqui manda conversar com o professor, com os colegas, só que como a gente não está presencial, não vai ter esse momento de conversa. Mas vocês, a partir da leitura, vão tentar responder esses 3 pontinhos. Aí, no primeiro pontinho, pergunta o seguinte: você conhece algum dos biomas citados? Converse com os colegas, no caso, você sozinho vai, né, chegar nessa conclusão, e escrever aí se você conhece ou não algum desses biomas que foram listados aqui acima, que você acabou de ler. No 2, qual é a diferença entre espécies endêmicas e espécies nativas? Se necessário, procure no dicionário e escreva o significado dessas palavras. Então, eu não vou dizer agora a vocês, porque eu quero que vocês pesquisem, né? O que são espécies endêmicas e espécies nativas, né? A nativa a gente já sabe que é nativa daquele lugar, originário daquele lugar. Mas endêmicas eu vou deixar vocês pesquisarem, certo? No terceiro pontinho, a Mata Atlântica ocupava grande área do território nacional e atualmente resta apenas uma pequena área preservada da floresta. Em sua opinião, o que deve ter provocado a grande diminuição desse bioma brasileiro, né? Então, a gente já, inclusive, estudou, se eu não me engano, no ano passado, um mapa que mostrava a situação da vegetação nos dias atuais do nosso Brasil. Mas, de acordo com o que a gente vem discutindo, de acordo com o que você vai ler, você vai dar a sua opinião, certo? Na página seguinte, aí a gente tem agora um texto mais completo
né? Aqui de início vai se falar sobre a Caatinga e o Cerrado, né? E mais para frente, nas próximas páginas, a gente vai estudando os demais biomas brasileiros. Mas agora, na página 32 e 33, vocês vão estudar o bioma Caatinga e o bioma Cerrado, que são biomas do nosso país. A Caatinga, ela é o bioma predominante na nossa região. A gente tem, né, outras vegetações na nossa região, mas a caatinga é a principal, é a que mais aparece na região Nordeste. Então, como tarefinha de casa, eu quero passar para vocês uma pesquisa, né? Eu quero que vocês pesquisem mais informações, além das que estão aqui no módulo, sobre a caatinga, porque a gente precisa conhecer todos os biomas do nosso país, do mundo, mas a gente precisa conhecer ainda mais aquele que faz parte da gente, que está perto da gente, que é da nossa região. Então, vocês vão fazer uma pesquisa mais aprofundada, de informações que não contenham aqui no módulo, e vocês vão colocar lá no caderno de ciências textos e imagens complementares sobre a caatinga. Então, eu termino hoje deixando essa tarefinha para vocês, de pesquisa. Agradeço a compreensão dos pais nesse momento difícil, né? A colaboração também em estar orientando as crianças em casa a manterem essa responsabilidade de estudar. Agradeço a todos e até a próxima aula.